Este é o seu programa Pare e Pense. Pare e pense. Pare e pense. Pare Pare e pense. Pare e pense. Pare e Pare. pense. Pare e Pare e pense. Pare e pense. Pare e pense. Está entrando no ar o programa Pare e Pense. Pare e pense. Pare e pense. Pare e Pare pense. Pare e pense. Pare e pense. Pare e Pare. pense. Pare. Pare e pense. Abençoados completos e perfeitos, está entrando no ar mais uma edição do teu programa, o nosso programa, o programa Pare e Pense. Eu declaro aí o melhor dia da tua vida, eu declaro a melhor noite, eu não sei a hora que você vai ouvir essa audição, mas eu declaro aí que você está submetido à graça e ao apostolado, reinando em vida, debaixo de uma cobertura poderosa que é a cobertura dos anjos ao teu favor. O estudo que temos para o dia de hoje tem por título A Carne e o Espírito. De imediato solicito aí você, como de praxe, pegar uma Bíblia, um papel, uma caneta, para que você possa anotar as evidências bíblicas acerca desse tema maravilhoso que foi ministrado por nosso Deus, o nosso Pai, quando esteve no véu do Dr. José Luiz de Jesus Miranda. E recordando a vocês, esse programa ele é viabilizado, ele é patrocinado pelo Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda. Esse anjo tremendo que nos trouxe esse legado maravilhoso, a explicação da doutrina da graça, a explicação das 14 epístolas do apóstolo Paulo. E esse tema aqui nos mostra que somos providos de duas naturezas, carne e espírito. E nessa etapa que vivemos dentro desse corpo carnal, ocorre uma luta permanente entre ambas. Eventualmente, a carne toma a dianteira. Contudo, é com a palavra da verdade que você alimenta o espírito para assim ganhar essa luta. O estudo a seguir tem por finalidade equipar a tua mente com as armas necessárias para que possas vencer esta guerra. O fundamento bíblico declara que ambas se opõem, ou seja, uma nunca satisfará o desejo da outra. Da mesma forma que você está perfeito e completo em espírito, a tua carne está perfeita e completa em maldade. É uma luta constante. E na carta aos Gálatas, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí, no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 17. Vamos ver essa referência, onde Paulo identifica essa luta constante que temos. Diz assim, Gálatas 5,17. Porque o desejo da carne é contra o espírito e do espírito contra a carne. E esses se opõem entre si para que não façais o que quereis. Nós vamos dividir esse estudo em duas partes. A primeira parte fala que a vida do espírito se manifesta aonde há maturidade. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, cita que após sermos expostos a essa palavra, nós somos selados. Este selo tem a propriedade de trazer-nos uma maturidade espiritual, capacitando-nos ao discernimento do bem e do mal. Ao contrário do que muitas correntes religiosas falam que você ser selado com o Espírito Santo é falar em línguas, é arrepiar os cabelos, é dar volta, dar pulos. Não, abençoado. A palavra, ela tem a propriedade de selar você com um conhecimento. Vamos a essa evidência. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Vamos ver aí o que o apóstolo Paulo fala no verso 13. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 13, diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, alô, é necessário ouvir e crer. A partir do momento que você ouve e crê, é a conclusão do verso. Foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então tire da tua mente aí, abençoado, se você de repente está dentro de um lugar chamado igreja, dentro de um sistema religioso que obriga que você tenha o selo do Espírito Santo, que você fale em línguas. Não, abençoado. O selo do Espírito Santo é a palavra do conhecimento, é o evangelho da nossa salvação, como Paulo deixa bem claro. Depois de você ter ouvido essa palavra, ter tido esse conhecimento, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Então você já tem o Espírito Santo em você. Esse negócio de busca do Espírito Santo, isso é invenção do homem, isso aí não tem nada a ver. Em Hebreus ele compara esse conhecimento como um mantimento, é uma comida sólida. E comendo esse evangelho,
você está apto para entender e identificar as situações desta vida. Vamos a Hebreus, capítulo 5, verso 14. Vamos ver aí o que o apóstolo Paulo nos fala acerca disso. Hebreus, capítulo 5, verso 14. Ele diz assim: mas o alimento sólido é para os que alcançaram maturidade, os quais, em razão do costume, do exercício, do uso, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, abençoado, a partir do momento que essa palavra começa a atuar na tua vida, começa a atuar na tua mente, você começa a identificar tudo à tua volta. Como, por exemplo, você não tem mais desculpa de dizer que foi o diabo que te tentou, porque você já sabe que o diabo foi destruído. Então você começa a discernir, a entender todas as situações à tua volta. Maturidade não vem por ler, abençoado. Essa sabedoria só se adquire ouvindo. Por isso é necessário que alguém te explique estas verdades. Romanos capítulo 10, verso 17. O apóstolo Paulo nos fala acerca disso. Romanos capítulo 10, verso 17 diz assim: assim que a fé é pelo ouvir, vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Abençoados, não é gritando em cima de púlpito, não é fazendo orações longas por aí, que a fé chegará até você. E aqui estamos falando da fé do Evangelho. Então, abençoado, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje, para nós, nos dias atuais, são as 14 epístolas do apóstolo Paulo. Em determinado momento, Paulo escrevendo aos Coríntios, lhes explica a necessidade de serem maduros, pois já tinham sido expostos a este evangelho. A igreja de Corinto foi uma das igrejas que mais deu trabalho a Paulo. Veja o que ele diz em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 6 e também o verso 7. Vamos a essa evidência maravilhosa. Sem dúvida falamos sabedoria entre os que alcançaram maturidade, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes do século para a nossa glória. Essa sabedoria, abençoados, ela é falada em mistérios. E mistério é algo que tem que ser aclarado. Por isso é a necessidade que tem que ter uma explicação límpida e clara, para que você possa entender este conhecimento. Um dos textos mais contundentes das cartas de Paulo, acerca de usos e costumes, fato muito comum dentro das igrejas, foi direcionado aos colossenses. E fica muito claro que regras, estatutos, ordenanças, as chamadas doutrinas, não servem para nada. E mais, Deus não leva em conta este sacrifício. Vamos ver essa evidência? Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, verso 20 e verso 23. Vamos ver como é que Paulo tratava acerca dos usos e costumes dentro das igrejas. Colossenses capítulo 2, versos 20 ao 23, diz assim: se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesse no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homens. Alô? Está escrito aí, você está lendo a Bíblia, abençoado? Doutrinas de homens, eles é que as criaram, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária. Deus não te pede isso. Humildade em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então, abençoado, essa chamada igreja aí que você fala que tem uma doutrina firme, uma doutrina rígida, isso é criação do homem. E outra, Deus não te pediu e nem muito menos quer esse sacrifício de você, porque para ele não tem valor algum. Senão, abençoado, Cristo morreu em vão. O que ele foi fazer na cruz do Calvário? Tirar fotografia para você? Não, ele derramou sangue, ele pagou um preço caríssimo para poder cumprir a lei por nós, para nos dar liberdade. Dirigindo-se mais uma vez à igreja dos Hebreus, Paulo desqualifica por completo a prática dos sacrifícios. O chamado de um cristão para os dias atuais é estar em repouso,
porque Cristo já se sacrificou por nós. Carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 4, verso 11. Vejamos aí o que o apóstolo diz acerca disso. Ele fala assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Ele está aí nos comparando com o povo que saiu do Egito, que vivia constantemente em desobediência. Se você está por aí fazendo jejum, fazendo vigília, subindo o monte, se sacrificando, fazendo aí a santa consagração e tantas coisas que eles solicitam, você está em desobediência. É o que diz o Evangelho. É para você estar em repouso, porque Cristo já foi sacrificado por nós. O Evangelho, abençoados, é uma palavra viva e eficaz. E esse tem a propriedade de dividir, discernir e nos direcionar. Hebreus capítulo 4. Vamos aí ao verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Isso é o que o Evangelho faz em tua vida, abençoado. Separa a carne do espírito. Te dá conhecimento para discernir tanto o bem quanto ao mal. Vamos ao segundo tópico desse estudo. A palavra atua. Vamos então conhecer quem é o nosso inimigo. Haja vista que o diabo já deixou de ser. Paulo então cita aos Coríntios que toda tentação ela é humana. Alô? O diabo já está morto, abençoado. Toda tentação ela é humana. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Carta do apóstolo Paulo, capítulo 10, verso 13. Vamos aí ver esta referência bíblica, a qual Paulo nos fala que não há mais desculpa para você colocar a culpa no vermelhinho. Esse aí já morreu, abençoado. Não existe mais. Diz assim: não vos sobreveio nenhuma tentação que não seja humana. Porém, fiel é Deus, que não vos deixará ser tentado mais além do que podeis resistir, senão que dará também juntamente com a tentação a saída, para que podeis suportar. Então, abençoado, não tem mais desculpa. Toda tentação ela é humana. Porém, nos foi dado uma sabedoria, porém nos foi dado um conhecimento, que é o Evangelho, a qual você tem a propriedade de poder dominar, resistir ao teu inimigo, que é a tua carne. Em Efésios capítulo 4, verso 2, ele nos fala acerca do nosso corpo carnal. Como é que é o nosso inimigo? Veja aí o que Paulo diz aí. Como é que está toda a carne humana? Sem exceção, abençoado. Efésios capítulo 4, verso 22. Ele fala assim: e quanto à passada maneira de viver, despojeis do velho homem que está viciado, abençoado, não tem jeito, conforme aos desejos enganosos. Essa é a tua carne. Por isso Paulo fala que a luta é constante, a luta é diária. Um se opõe contra o outro. A tua carne, ela está viciada. E não tem jeito de você dar jeito nisso, abençoado. Porque Papai Deus, foi Ele que fez assim. Ele te deu então o quê? O Evangelho, que é para poder você educar o teu barro, educar esse veículo que leva o teu espírito. Note que Paulo cita, esse corpo está viciado. Esse é o desígnio da carne. Ela sempre penderá para o mal. Um detalhe importante: não tente agradar a Deus em carne, pois esta sempre estará oposta às coisas espirituais. É o que ele cita no seu livro aos Romanos, capítulo 8, verso 7. Vamos ver lá como é que funciona a tua carne em relação para as coisas de Deus. Diz assim Romanos 8, verso 7. Porque os desígnios da carne são inimizades contra Deus, pois não se sujeitam à lei de Deus e nem na verdade o pode ser. Ou, outras versões diz, nem na verdade poderão se submeter. De maneira alguma, abençoada, a tua carne, ela veio com defeito e continuará. Já que identificamos o nosso inimigo, vamos dar a conhecer qual é a tua posição. Quando Cristo morre na cruz, fomos crucificados juntamente com Ele. Por isso é que no estudo passado apresentamos para você que não devemos olhar ninguém segundo a carne, porque você já está crucificado com Cristo. É o que ele cita aí em sua carta aos Romanos, no capítulo 6, o verso 6. Veja o que diz aí.
sabendo isto, que nosso velho homem foi crucificado juntamente com ele, para que o corpo de pecado seja destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Você não tem mais meio de pecar, abençoado. Você está crucificado com Cristo. Naquela morte de cruz do Calvário, ele também levou o nosso corpo carnal para lá. Por isso, ele sempre te vê em perfeição. Em Gálatas 5, verso 24, ele também diz algo maravilhoso acerca disso. Vamos lá, aos Gálatas. Gálatas 5, verso 24. Veja aí o que diz. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se você é de Cristo, abençoado, você já está crucificado com ele, purificado, santificado para sempre. Nesta mesma carta aos Gálatas, Paulo descreve nossa posição após o sacrifício perfeito da cruz. Ele declara explicitamente: não tente santificar essa carne, pois o vosso viver diário não depende mais dos sacrifícios da lei. Vivam por fé. Vamos ver isso aí? Está em Gálatas 2, versos 20 e verso 21. Gálatas capítulo 2, verso 20 e verso 21. Vamos ver o que diz a evidência. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu em vão. Alô? Então, abençoado, você está crucificado com Cristo e não cabe mais sacrifícios para você tentar justificar sua posição para com Deus. Já estamos perfeitos. É o que ele declara lá em Hebreus 10, 14. Assim como a nossa carne está completa com seus desejos enganosos, da mesma forma o nosso espírito também está completo. Não precisamos de mais nada. Hebreus capítulo 10, verso 14. Veja o que diz aí a evidência. Porque com uma só oferta, que oferta foi essa, abençoado? A morte de cruz. Vamos ler o verso. Porque com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre. Alô, você está perfeito para sempre. Os que são santificados, outras versões falam, os herdeiros da salvação. Você, abençoado, está completo e perfeito para sempre. A tua carne é má, mas o teu espírito é 100% puro, é 100% perfeito. O maduro entende que após a morte de Jesus de Nazaré, estabeleceu-se um novo pacto, aonde Deus nos vê sem pecado. Nessa mesma carta aí de Hebreus, no capítulo 10, vamos ler do verso 15 ao verso 17. Veja o que diz aí. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta, preste bem atenção na frase, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Paulo está citando aqui a profecia que Jeremias, grande profeta Jeremias, falou. Isso está escrito em Jeremias 31, a partir do verso 31, que haveria um dia a qual o Senhor nos veria em perfeição, nunca mais nos veria em pecado. Por quê? Porque quando ele derrama o sangue na cruz do Calvário, ali estava o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Lembra que João, ao ver Jesus de Nazaré, assim declarou? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois é, abençoado. O Cordeiro foi imolado e tirou o pecado uma vez para sempre. Então, abençoado, Papai Deus te vê em perfeição. Embora estejamos nesse vaso carnal, ele não nos pertence. Esse corpo não pode manchar o teu espírito. Ele é apenas um veículo. Colossenses capítulo 2, verso 11. Vamos ver aí o que o apóstolo Paulo nos diz nesta carta. Colossenses 2, verso 11. Diz assim: e nele foste circuncidado com circuncisão não feita por mão, ao lançar de vós o corpo pecaminoso carnal na circuncisão de Cristo. Então, abençoado, Deus não te vê mais em pecado. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele cumpre a lei que nos colocava em débito com Deus. Então, o nosso corpo carnal foi lançado fora. O corpo pecaminoso foi separado de nós. Esse veículo que você tem aí, de vez em quando faz umas artes, faz algumas besteirinhas, né? Todos nós fazemos, somos passivos de falha.
porém Deus não te vê em pecado. O nosso salvo-conduto, abençoados, é Cristo e esse ressuscitado. Se o corpo pecaminoso está morto, não se pode lançar culpa alguma sobre nós. O sacrifício da cruz nos absolveu de qualquer condenação. É o que diz nessa carta aí de Colossenses, no capítulo 3, o verso 3. O que ele diz aí? Porque já estáis mortos e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. Então, abençoado, se considere morto para o pecado, porém vivo para Deus, porque a tua vida está escondida com o Papai Deus. Qual é a conclusão que chegamos, Josué? Que somente através desse evangelho conseguimos amadurecimento para viver a vida do Espírito. Faça morrer o terrenal comendo essa palavra de graça, porque você é um abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Encerramos aqui mais essa programação. Continue atento aí e logo logo voltaremos com mais uma palavra que por certo levará a sua vida a outra etapa de glória. Gratos por sua audiência. Declaramos que os olhos do teu entendimento foram iluminados pela verdade do Evangelho. Acesse nossas páginas na internet e conheça essa ciência. www.institutoeducacionaljlm.com.br. Desfrute também do nosso canal no YouTube, JH Calqueios. Ali você encontrará estudos, clipes musicais, louvores, mensagens, cápsulas de graça, um lindo acervo a seu dispor, que irá educar o teu homem interior. JH Calqueios, a ciência de Deus para tratar com o ser humano.